Tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Deixa eu circular esse Barnabé aqui, porque ele é alguém muito especial para a gente conversar sobre ele. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha quem que era Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, o que os discípulos fizeram? Cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda. Tenho certeza que você já está entendendo onde nós vamos chegar. Cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia e fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Que texto precioso! No momento da dispersão por causa da perseguição, a igreja não abandonou a mensagem do evangelho. E o que está escrito aqui? Alguns deles, os cipriotas, os sirineus, ou seja, o povo de Chipre, Barnabé, ele era de Chipre e de Cirene, eles começaram a falar o quê? Contando as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Qual foi a conduta dessa igreja em meio à dificuldade e à adversidade? Eles começaram a anunciar as boas novas, eles começaram a pregar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio a este mundo para salvar a humanidade e que Ele vai voltar. Essa mensagem, e aí eu te falo algo que você já está cansado de saber, mas que na prática é difícil. A igreja jamais pode, nenhuma circunstância, nenhuma condição pode calar a voz da igreja para anunciar as boas novas em Jesus. Então, sim, nós vivemos, é inevitável, quase impossível que nós comecemos a falar sem refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Ei, meu irmão e minha irmã, hoje, o tempo em que nós vivemos é um tempo oportuno não para murmurar, não para reclamar, não para propagar nenhuma notícia a não ser a notícia do Evangelho. Nós temos uma boa notícia em meio à pandemia, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele restaura os nossos corações, que Ele transforma a nossa vida, que Ele veio a este mundo e por causa da sua morte, se nós o reconhecemos como nosso Salvador, Ele vai trazer uma paz para o nosso coração que nós encontramos. Em nenhum lugar Ele vai perdoar os nossos pecados e vai dar para nós a esperança da vida eterna. Então, a primeira coisa que eu quero entender com vocês, eu poderia dividir esse texto
em 3 blocos, e a primeira coisa que eu entendo com vocês é que nenhuma adversidade silenciou a mensagem das boas novas para essa igreja em Antioquia. Gente, eu sempre vejo Barnabé como um pacificador, como ponte, ele que ajudou a Paulo a ser inserido no meio dos cristãos, porque as pessoas duvidavam da conversão. E aqui, Paulo, mais uma vez, quando ele chega em Antioquia, olha o que ele fez, ele ficou feliz. Aí o que Paulo fez, o que Barnabé fez lá? Animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, ao mesmo tempo que eu vejo aqui uma igreja atuante, anunciando o evangelho, eu vejo uma igreja consolidando a si mesmo com uma palavra de esperança. Então, Barnabé, quando ele viu que o povo estava recebendo o evangelho, que os gregos estavam se convertendo, ele ficou entusiasmado e falou: isso aí, pessoal, continue servindo ao Senhor, continue buscando a Deus de todo o coração, vai valer a pena. E é isso que nós temos que fazer. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, nós vamos anunciar as boas novas. Mas aqueles que já servem o Senhor, nós vamos falar: isso aí, meu irmão, continua firme, não desista, sirva ao Senhor, guarde o seu coração, busque a Deus, vai valer a pena. É por isso que eu vejo uma igreja saudável aqui nesse lugar. É por isso que eu vejo nessa narrativa uma igreja referência para nós. E aí no versículo 25, Barnabé vai e chama Paulo. E o texto diz que eles ficaram 1 ano inteiro ensinando as pessoas. Cuidar, consolidar, amar, fortalecer as pessoas também é um ministério relevante e fundamental. E qual foi a consequência disso que nós vemos aqui no versículo 26? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Cristão é pequenos cristos, é como se nós fôssemos miniaturas de Jesus. Gente, se eu conseguisse ser ao menos uma miniatura de Jesus, eu vou ficar feliz demais. Você já viu alguma miniatura? Eu me lembro uma vez dando uma escola bíblica dominical para a juventude, conversando isso. Você já viu aquela Ferrari pequenininha, miniatura? Ela talvez não tenha o mesmo valor que a Ferrari original, mas ela tem uma representação, ela reflete uma imagem, ela faz lembrar, ela nos faz conhecer. E isso é ser cristão. Talvez você nunca imaginou de uma maneira simplificada o que é ser cristão. Mas quando as pessoas olharem para nós, elas precisam entender que nós não somos assim como Jesus. Nós não temos a glória que ele tem, mas nós representamos a imagem de quem ele é. Esse é o propósito de nós sermos cristãos. Mas aí esse texto chega a algo muito interessante e que eu quero compartilhar com você. Então, o que acontece no versículo 27? Um homem de Deus, um profeta, se levanta e fala assim: o Espírito do Senhor, vamos parafrasear, eis que te digo, ó povo de Deus, sobrevirá uma grande fome em Roma, e a Bíblia diz, ela testifica isso, que isso aconteceu durante o reinado de Cláudio. Mas olha o que aconteceu no versículo 19. Os discípulos se desesperaram. Não, na minha Bíblia não está assim não, deixa eu ver. Os discípulos, cada um caçou o seu rumo. Não, na minha Bíblia não está assim não. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos. A tendência em meio ao caos e à adversidade é nós nos tornarmos egoístas. É nós a todo momento falar: Senhor, resolve meu problema, Senhor, me ajuda, Senhor, olha a minha situação. A gente até vê a do outro e fala assim: mas eu preciso olhar a minha. A tendência da dificuldade, a tendência do problema, a tendência do caos é que nós nos tornemos egoístas e voltemos
temos somente para as nossas necessidades, mas a igreja que pela primeira vez, né, foram chamados de cristãos, o que eles fizeram? Gente, vai vir uma fome? Então nós precisamos nos mobilizar. Quem pode ajudar? Não, eu tenho um saco de arroz, de feijão, disso e daquilo. Fulano, não, eu tenho condição de dar 4 fardos. Lógico que eu estou parafraseando, eu estou simplificando, trazendo para a linguagem de hoje. Mas o texto diz que quando a notícia de algo ruim estava por vir, a igreja não se abalou, a igreja não calou a sua mensagem, mas a igreja se mobilizou para ajudar, para abençoar aqueles que talvez seriam mais afetados por aqueles problemas. E é isso que nós estamos vivendo. Quero testemunhar para vocês que Deus usou uma pessoa para nos abençoar com algumas cestas. E ontem, né, a tia Carminda, tivemos a oportunidade de entregar as últimas cestas. Fiz para ela, falei assim, bate aqui, missão cumprida. E existem muitas pessoas que estão nesse momento passando necessidade. E eu e você, como igreja do Senhor, precisamos nos organizar, cada um segundo a sua possibilidade, e ajudarmos e abençoarmos aqueles que precisam. O que eu posso encerrar? Porque se deixar eu fico aqui falando até. Gostaria de encerrar te dizendo que em meio à adversidade, essa igreja não cessou a mensagem das boas novas. Essa igreja se fortaleceu internamente e essa igreja se uniu para ajudar ao próximo. Olha para o seu vizinho, olha para as pessoas que estão à sua volta, de que forma você pode ser uma bênção na vida delas. Talvez você tenha alguém do seu lado que está com o emocional abalado, mas você pode orar com ela, apresentar Jesus para ela. Talvez você tenha alguém que tem uma necessidade financeira, mobilize, dê ao menos um pacote de macarrão, se você tiver essa condição, porque é o que o texto diz. Seja luz nesse período de trevas, seja fonte de esperança no meio do medo, porque essa é a igreja que é reconhecida como o verdadeiro cristão, aquele que se parece com Jesus, que ama ao próximo, que anuncia o evangelho e que fortalece e consolida aqueles que estão por perto. Amém?